This call is now being recorded. Bom, começou a nossa gravação. Eu vou tirar meu vídeo, tá bom? Ok. O que mais que eu vou fazer? Ok. Bom, essa é a nossa primeira aula. E o assunto de hoje, né? São formas indeterminadas, tá? Como eu falei, vou usar o livro de Leitold, né? Tá? Okay. Então, isso. Vamos tratar sobre formas indeterminadas, né? O que são formas indeterminadas, né? Na hora de fazer algumas contas e fazer alguns cálculos de limites, né? Por exemplo, esse limite aqui, né? Vamos colocar assim. Esse limite, por exemplo, aqui. Clássico aqui. X menos 2. Aqui. Vou fazer uma coisa bem simples, tá? Bem, x menos 2 vezes x mais 2. Opa. Quando x... Quando x tende... Opa. Quando x tende para 2. Bom, quanto dá esse limite? Quanto que dá esse limite? Vamos lá. Vocês estão aí, né? Vocês vão respondendo 0 sobre 0, né? Isso, né? Isso seria se a gente substituir de forma direta, né? X igual a 2 aqui, dá um probleminha, né? O limite, né? Fazendo o quê? Fazendo operações, a gente cancela esse aqui, né? Como você bem sabe. Isso daria aqui, para quem já me respondeu, né? Você cancela, já que esse aqui é igual a esse aqui, você pode, né? X está se aproximando de 2, mas não é 2, tá? Então, esse valor nunca é 0. Esse aqui é o mesmo valor, pode sumir. Então, fica aqui, isso aqui. Opa. E, bom, aqui o limite mais fácil, né? Quando x tende a 2, então vai ser 2 aqui. Isso dá, bom, isso dá por simplesmente 1 sobre 4, né? Ok. Aí, a resposta, né? Mas nem sempre é tão simples assim, né? Você sabe que nem sempre é simples assim. Ok? Então, o que é uma indeterminação desse tipo, né? Se você substituir de forma direta x igual a 2, né, aqui, né? Aqui daria 0 e aqui daria 0. Teria uma divisão de 0 sobre 0, né? Isso eu não posso, né? Não posso ter. Não posso calcular e fica complicado, né? Então, vamos definir o que é uma indeterminação, né? Ok? Deixa eu tirar aqui. Ok. Então, o que é uma indeterminação? Vamos colocar a definição do tipo o Leitold, tá? Então, se temos duas funções, digamos, f e g, tá? De tal forma que... Opa! Deixa eu ver. De tal forma que... Aqui já confundiu. De tal forma que temos dois limites assim, né? Que, deixa eu ver, o limite de f de x
seja zero quando x tende para um elemento, né, um número. E algo parecido. O limite de g de x vai para zero. Tá? Deixa eu colocar isso aqui em destaque, para que fique melhor. Quando tenho isso e quando tenho isso, ok? Digamos que eu tenho duas funções, f e g, da maneira que limite de f de x é zero e limite de g de x é zero quando x tende a. Então, aí dizemos, que a função, né, f sobre g é a forma indeterminada zero sobre zero. Em A. Okay? É isso. Essa é a definição, tá? Se eu tenho o limite de uma função aqui no numerador for zero e o limite da função no denominador for zero, né, ambos tendendo ao mesmo numerinho, então, dizemos que essa função aqui tem indeterminação do tipo zero sobre zero, tá? Existe uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito também, e aí vai, né? E daqui a pouco a gente fala. Que a gente pode escrever assim, né? Eu vou deixar copiar aqui. Análoga, desculpem. Então, se temos duas funções f e g, de tal forma que f de x é igual a infinito, mais infinito, né? Ou infinito, tá? E aqui, infinito. Então, dizemos que f sobre g tem a forma indeterminada infinito sobre infinito. Ok? Tá bom? Ok. Nada demais, certo? Ok. Então, qualquer coisa, vocês me perguntam. Deixa eu ver, alguém tinha uma pergunta? Não. Ok. Então, vamos continuar. Então, esse é o nome, tá bom? Ok. Bora, então. Só que nesse caso aqui, nesse caso de indeterminadas, acontece uma coisa curiosa, tá? Dessas indeterminações, tá? Aqui foi fácil simplificar, nesse exemplo, né? Eu cortei esse cara com esse cara e pronto. Tenho o valor, 1 sobre 4. Mas nem sempre vai ser assim, tá? Nem sempre vai ser assim, tá? Então, para isso, a gente usa um teorema, que é o teorema de L'Hopital, né? Deixa eu ver, teorema, cadê teorema? Teorema. Uhum. Então, essa é a famosa regra de L'Hopital, tá? Uhum. Em casos como esse, esses quocientes, né? Ah, não. Em casos como esses quocientes, né? Podemos usar a regra de L. Vou fazer do jeito como está no texto, tá? Em português, assim, L'Hopital, né? Em que consiste essa regra? Bom, então ela diz o seguinte, tá? Sejam f e g duas funções diferenciáveis
das funções diferenciáveis em algum conjunto aberto. Matheus está me dizendo assim, professor, o senhor poderia disponibilizar um PDF dessa página que escreve durante as aulas naquela nossa pasta? Aliás, eu esqueci de falar, eu vou fazer isso mesmo, tá? Esse arquivo LaTeX, né, vou criar um PDF mesmo, tá? Ok? Vai ficar um livrinho, tá bom? De tudo que eu estou fazendo, tá? Ok? Ok. Tudo que está aqui vai ser disponibilizado depois, tá? Mas eu ainda estou, como estou começando a aula, né? Estou me ajeitando, tá? Já em outras disciplinas que fiz a segunda vez, já está tudo bem gravadinho. Então, seja em FG, duas funções diferenciáveis, tá? Ok? Um aberto, conjunto aberto, intervalo aberto, né? Intervalo aberto e... Okay? Exceto... Bom, aqui demora mais sem escrever, tá? Possivelmente, em um número A, tá? Em um número A. Ok? Número que esteja dentro do intervalo, tá? Opa, deu uma integral aí, não. Ok? Por enquanto, nada de integrais. Então, se acontecer o seguinte, se para todo x, para todo x que não seja igual a A, deixa eu explicar, vou explicar com calma tudo isso, tá? Se para todo x diferente de A em I, tenhamos o seguinte, g, a derivada, né? G, linha de x. Só uma coisa, vocês estão enxergando bem? Essas letras estão funcionando bem? Se não está bem, me avisa, tá? Tá feio, tá ruim. Faça na louça. Não, na louça eu não faço mais, não. Então, bom, pelo retorno está perfeito. Ah, tá bom, então acho que está melhor. Então o quê? Né? Deixa eu ver. Então, se limite. Então, se limite esse aqui, tá? Vou copiar esse aqui. Se limite de f de x for igual a zero, vamos começar com isso. Ok, deixa eu colocar essa entradinha. Então, se eu tenho que limite de f de x igual a zero e, deixa eu ver, limite de g de x também for zero, ok? Quando x tende a, tá bom? Então, temos duas funções, tá? Diferenciáveis em um intervalo i, exceto possivelmente o número a, que está no intervalo. Se para todo x que não esteja em a derivada for diferente de zero, então, se eu tenho esses dois limites, e eu tenho mais uma coisa. Limite, opa, vou centralizar isso aqui. E além disso, eu tenho limite de f' de x dividido pelo g' isso, de x por igual a um número, tá? Tanto faz. Um número, tá bom? Digamos ele, tá? Um número, tá? Ó, número. Okay? Digamos que eu tenha isso. Ok? Tá? Continuando. Então eu vou ganhar o quê? Que o limite... Deixa eu reduzir o tamanho aqui para que vejamos o termo inteiro. Opa, o que aconteceu aqui? Aí. Aqui é F só. Ok. Ok. Esse é o teorema Yarrera de L'Hopital.
ok? Demorei mais em escrever, mas para aplicar é muito bonito. A gente usa muito. O que diz, né? Sejam em f duas funções diferenciáveis. Diferenciável significa o quê? Que ela tem derivada. Então, tem derivada onde? Em um intervalo aberto. Intervalo aberto, você lembra aqui que o intervalo aberto, né? Na sua cabecinha já deve estar, que coisa aqui que é um intervalo aberto, né? Bom, intervalo aberto é um, deixa eu colocar aqui meu point, que eu vou usar pouco, espero usar pouco, muito pouco. Você desenha uma linha, né? Aí está, opa, muito ruim. Deixa eu escrever, uma linha, melhor assim. Aí está. Esse é o intervalo. Ok? Aqui está nosso intervalo I. Digamos, tudo isso aqui seria I. Aí está. Intervalo aberto, tá? Tá bom? Isso que está dizendo, né? Então, FG, duas funções diferenciáveis em um intervalo I, exceto possivelmente em um número A. Tá. Possivelmente em algum pontinho de A, um pontinho aqui, digamos, vou colocar o tamanho para isso aqui. Digamos aqui está o A. Possivelmente aqui a função não tem derivada, tá? Ok, aqui está meu intervalo, tá? Intervalo aberto, tá? Aí está I. Tá bom? Ok. Então, a função é diferenciável em todo o intervalo, exceto talvez em A. Se para todo elemento x que não seja igual a, tá? Digamos que tem um x, deixa eu colocar um x aqui com... Para todo x. Quer dizer, um x, um ponto qualquer desse intervalo, tá? Menos o a, claro. Eu tiver o quê? A derivada em g de x, derivada de g em x, não for zero, então, aí tem mais duas coisas, né? Se o limite de f de x for zero e o limite de g de x for zero, tá? Ok? E eu tiver limite das derivadas, né? Olha, f' de x, g' de x, ok? For igual a L. Então, olha, limite de f de x dividido por g de x é igual a L. Tá, o que quer dizer isso, né? É o que nós tínhamos anteriormente, né? Se o limite de uma função que está em cima, aqui for zero e aqui for zero, então, como eu calculo? Né? Quando, em resumo, o a regra de L'Hopital se aplica quando eu tenho uma indeterminação, né, do tipo 0 sobre 0, tá? Temos isso, né? Temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, né? A indeterminação foi aqui, 0 dividido por 0. Certo? Isso que está escrito aqui, f dividido por f de x dividido em g de x, está tendo uma indeterminação, tá? Do tipo 0 sobre 0. O que a gente faz nesse caso? Bom, como eu calculo esse limite? Veja, esse L aqui. Então, para calcular esse quociente aqui, você usa esse limite. Deriva em cima e deriva embaixo, tá? Não é derivada do quociente, é derivada em cima e derivada embaixo, tá? E assim você vai calcular o limite. É isso. Tá bom? Isso aqui tem uma demonstração, tá? Isso aqui tem uma demonstração, tá bom? Mas esse é o nosso tema. Deixa eu gravar primeiro a nossa aula, né? Se não dá errado. Aí, tá gravado. Tá, e como eu falei, né? Essa aula tem um PDF, tá? Se quiser, depois eu passo para vocês, tá? Aliás, não, eu vou passar para vocês, perdão. Eu vou passar sim. Ok? Opa. Depois a gente vê, tá? Aí, pronto. Então, vamos fazer exemplos, né? Disso aqui, ok? Para que fique mais claro. Isso tem uma demonstração, tá? Então, vamos ver um exemplo. O texto fornece alguns exemplos muito legais, tá? Que são muito ilustrativos, tá? Ok? Por exemplo, aqui, né? Calculemos o seguinte limite. Vamos calcular um limite, tá? Limite de quem? De como está no texto. Eu vou colocar no texto mesmo, tá? Do tipo como está no texto. Ele colocou x ao quadrado menos x menos 12. Ok?
Isso vai ser uma fração. Deixa eu aumentar o tamanho para visualizar, talvez. Okay. Aí está. E aqui embaixo, x ao quadrado também. X ao quadrado menos 3x, né? 3x menos 4. Certo? Quando x vai tender para o número 4. Tá? Bom, esse limite, se você tenta substituir de forma direta, x igual a 4, aqui vai dar uma indeterminação 0 sobre 0, tá? Ok? Temos uma indeterminação. Vemos que temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Acho que você pode conferir, né? Como você fez isso, professor? Ah, mas é só conferir, né? Olha, aqui se for x igual a 4, 4 menos... 4, 16, menos 4 dá 12. 12 menos 12 aqui dá 0, certo? E aqui, 4 ao quadrado dá 16 menos 12. Aqui seria 16 menos 12 dá 4. Menos 4 dá 0 também. Certo? Então, logo, podemos aplicar... Ah, tá. Outra coisa, né? Essa função é diferenciável no intervalo inteiro, na verdade, em todos os números reais. Esse também é diferenciável em todos os números reais, tá? Aí está satisfazendo, né? O que disse no superema, tá? Essas duas funções têm que ser diferenciáveis, quer dizer, tem que ter derivada, tá? Em todo o intervalo. Talvez o único problema seria no pontinho, tá? Mas só isso mesmo. Aí outra coisa, a derivada sempre tem que ser diferente de 0, tá? Ok? Em todo esse intervalo, pelo menos, tá bom? Ok. Bom, aqui, isso aqui é diferenciável sempre, tá? Então, podemos aplicar, né, a regra de L'Hopital, tá? Opa. L'Hopital. Okay. Certo? Bom, e aí como que a gente faz isso, né? Ah, isso aqui é fácil agora, né? Aqui. Bom, isso vai ser igual, olha, vou calcular a derivada em cima, a derivada embaixo, né? Bom, derivada que tem em cima vai dar 2x, né? 2x. Então, isso aqui some. Menos x, então dá menos 1. E aqui, some. E aqui, x ao quadrado, 2x de novo, né? 2x, some, menos 3. Opa. Isso. Concorda? Isso que disse o teorema de L'Hopital, né? Tá bom? A regra de L'Hopital. Isso. Bom, e daqui? É só... Se você observa, se x vale 4, então deixa eu ver. 4 vezes 2, 8, menos 3, 5. Ah, então nada demais. Aqui já não tem mais indeterminação do tipo 0 sobre 0. Aqui tinha, ok, agora não mais tem, não tem mais, né? Então vai ser, substituindo, 2 vezes 4, dá 8, menos 1, dá 7. E aqui embaixo, 2 vezes 4, 8, menos 3, 5. Certo? Isso, Érica pergunta, se surgir outra indeterminação, deriva de novo? Deriva de novo, né? Mas sempre respeitando a regra de L'Hopital, tá? A hipótese, tá? Tem que ter indeterminação do tipo assim, 0 aqui em cima e 0 aqui embaixo, tá? Não vale 0 aqui e depois aqui um 2, por exemplo. Isso não é indeterminação, tá? Ok? Acho que mais alguém perguntou. Isso. Tá bom. Tá? Essa é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Não existe indeterminação do tipo 2 sobre 0. Não existe indeterminação do tipo 0 sobre 2. Tá? Tem que ser 0 aqui e 0 embaixo, tá? Somente você pode aplicar unicamente usando, tem que aplicar usando isso, tá?
Tem que ser 0, 0 embaixo, tá? 0 em cima, 0 embaixo, tá? Às vezes pode ser enganoso, tá? A gente tem um limite que não tem muito a ver, e às vezes você pode se enganar também, tá? Cuidado. Tem que ser 0 em cima e 0 embaixo, tá? Tá bom? Tá bom, então. Ok. Já estou me familiarizando também. Ok. Então, tranquilo, certo? Alguém levantou uma... Deixa eu ver. Olha, você pode tirar o áudio, tá? Sem problema, Paulo. Professor, Sim? no caso de dar uma nova indeterminação, no teorema o senhor colocou aqui que G' de x ele tem que ser diferente de zero, certo? Eu entendi isso como uma restrição para eu poder aplicar L'Hopital. Então, se eu tivesse uma nova indeterminação da forma 0 sobre 0, eu não estaria ferindo essa regra de que G' tem que ser diferente de zero? G' de x diferente de zero? Ok. Vamos fazer assim, né? Você fez a conta, tá? Vamos fazer exemplo, você vai ver. A gente fez isso aqui, calculou. Aqui tem novamente outro limite. Se nesse novo limite, né, eu tiver indeterminação do tipo 0 sobre 0, a minha função f agora é essa. A minha função g agora é essa. Correto? Sim? Então, agora se trata de outras duas funções. Outra função f e outra função g, tá? Então, você vai aplicar o teorema de a regra do L'Hopital novamente para outras duas novas funções, tá? Tá bom? Ok? Não a mesma função anterior, tá? Essa aqui é a função f anterior. Uma vez que você derivou, agora você já tem outra função, tá? É outra, tá? Uma vez que você aplicou a regra do L'Hopital, ótimo. Passou a etapa, continua. Não dá certo. De novo, tenta fazer, né? Ok? Aí outra coisa, tá? Tem outra coisa também, tá? Esse limite tem que existir, claro, tá? Tem que existir esse limite, tá? Se esse limite aqui não existe, tá? Também não, você não vai concluir nada, tá? Esse limite tem que existir, tá bom? Ok? Esse limite tem que existir, tá? Senão você não vai concluir nada também não, tá? Ok? Agora, professor, então Sim? no caso, se eu tivesse, por exemplo, um 5 sobre 0 como resultado da primeira aplicação da regra de L'Hopital, eu não posso concluir isso como resultado do meu Não. limite ser infinito, né? Porque eu Ah, tá. tive o G' de x igual a zero. É. Deixa eu ver um pouco, tá? É nosso teorema que diz que ele, né? Na verdade, a gente vai poder fazer isso aqui, tá? Mas deixa eu colocar primeiro. Aí tem vários casos aqui, um pouquinho, que analisar aqui. Veja só, cadê? Aqui, né? Eu coloquei um número, tá? Porque a prova que eu vou fazer, vamos fazer uma provinha, né? Corresponde, tá? Com um número, tá? Só por isso. Mas depois vamos ver exemplos, tá? Que vai valer mesmo, tá? Com infinito, menos infinito, mas são casos especiais, tá? Cada coisinha tem um casinho especial, tá? Daqui a pouco a gente vê isso, tá? Ok? Daqui a pouco a gente vê isso, tá? Com muita calma, tá? Tá bom? Ok, esperou. Tá bem. Não, tranquilo, com calma, vamos com calma, tá bom? Tem mais casos ainda, tá? Tem mais casos, tem muitos mais casos, tá? Olha só, por exemplo, aqui, né? Esse teorema aqui, do jeito que a gente está fazendo, é quando é 0 sobre 0, tá? Vamos fazer o caso quando é infinito sobre infinito. Vai funcionar. Outro caso, quando x tende a A pela direita e A pela direita, ambos pela direita, ou ambos pela esquerda. Tá bom? Ok? Então, deixa eu colocar aqui, já que surgiram algumas observações, tá? Então, as primeiras são as seguintes, tá? Vou colocar aqui. Mas, primeiro, para começar, tá? Essa regra do teorema L'Hopital aplica somente quando é 0 sobre 0, tá bom? 0 sobre 0, tá? Em outro caso, você não pode aplicar, tá? Ok. Com esse teoreminha que eu coloquei, tá? Mas vai ter outros teoremas quando tem infinito sobre infinito. E algumas outras coisinhas, detalhes a mais, tá? Ok. Então, deixa eu colocar aqui. O teorema anterior ainda é válido se esses aqui
Deixa eu ver se copia e cola. Opa, copia e colou. Então, se esses aqui, eu tiver isso pela direita, vou copiar e colar aqui. Isso, tá? E claro, teria que ter isso também, tá? Né? E a conclusão seria essa aqui, né? E também ou pela esquerda. Não sei se dá para me enxergar aqui, mas aqui tem menos, tá? Tem menos, aqui era mais, aqui é menos, tá? Mas eu acho que dá para entender, tá? Talvez se ampliou mais um pouquinho. Aí. Então, se no teorema, em vez de colocar limite de x tendendo a A, coloco x tendendo a A mais em ambos, ou em ambos A menos, funciona também, tá? Ok? Ok, o que mais? Vou deixar. Ok, vamos lá, o que mais? Isso. Tem um exemplinho aqui que está dentro dos exercícios. Por exemplo, vamos colocar aqui. Veja só. Exemplo. Esse aqui não está dentro dos exemplos, mas está como um problema proposto, tá? Vamos calcular, né? Calculemos esse aqui. Limite de tangente de x menos x dividido por x menos... Esse é a palavra seno em inglês, né? Deixa eu ver se eu coloco em espanhol, em português, perdão. Seno de x. Quando x tende a zero. Tá. Antes de fazer isso, eu acho que esqueci um detalhe aqui. Ah, sim. Isso foi aplicado na regra do hospital, tá? Mas nesse caso, tá? Nesse exemplo aí, no exemplo anterior, dava para simplificar, tá? Usando os métodos tradicionais que a gente conhecia, tá? Esse aqui dava para usar esses métodos, tá? Ok? Quer dizer, você fatora isso aqui, e esse aqui fatora aqui, você consegue eliminar um fator em cima e embaixo, e a operação fica simples, tá? Fica mais tranquilo. Tá bom? Bom. Agora vamos fazer isso aqui. Aqui não tem polinômio, então aqui não dá para aplicar muito isso, né? Então, deixa eu ver. Vamos colocar aqui solução. Solução. Então, se você tenta substituir x igual a zero, aqui direito, aqui vai dar zero, menos zero, então aqui dá zero, certo? Então a função que está em cima é zero, e a função que está embaixo é zero também, em cima e embaixo, correto? Então, tem uma indeterminação de que tipo, né? Temos uma indeterminação do tipo, qual tipo? Zero sobre zero, né? Deixa eu ver, alguém disse aqui, não entendi. Se você tiver áudio, as pessoas que têm áudio, pode lançar o áudio, tá? É que não consigo enxergar rapidamente como se chama? O chat, tá? Janine tinha me falado há faz tempinho já, que não entendeu. E eu não consigo enxergar rápido o chat, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, Janine, se tem como você, talvez, me explicar que parte você não tinha entendido? Bom.
Bom, deve ser no exemplo anterior, né? Bom, se alguém não entender, assim, não somente escreva pelo chat, tá? Fica um pouquinho difícil, tá? Estou enxergando o chat, mas eu tenho que abrir uma janela para enxergar o chat, tá? Não fica tão imediato. Bom, Janine, imagino que deve estar aí, mas talvez não está me escutando. Vou deixar por aí. Então, aqui, como Jorge Soares já me respondeu aqui, temos indeterminação do tipo C0 sobre 0, né? Isso, né? Então, podemos aplicar aqui. Essa função é diferenciável, sim. Diferenciável, sim, também, tá? Aliás, em todo o intervalo, tá? Podemos aplicar a regra de L'Hopital, né? Isso. Bom, então é simples, né? Aí é simples, tá? Ok, copio e colo, né? Vamos lá, copiar e colar. Aqui. Certo? Igual, agora quanto, né? Bom, eu posso aplicar. Então, vou calcular a derivada em cima, a derivada embaixo, né? Ok, vamos lá, o que que dá? Derivada de tangente, quanto é a derivada de tangente? E agora? Quanto vale a derivada de tangente? Secante quadrado, isso mesmo. Secante quadrado de x. E derivada disso aqui, então dá menos 1, correto? E aqui, derivada de x, 1, derivada de seno, cosseno. Ei, se x vale zero, temos o que a gente queria. Na verdade, de acordo às perguntas que foram colocadas, né? De novo, temos uma indeterminação zero sobre zero, certo? Né? Se x vale zero, aqui vai dar 1, menos 1 vai dar 0, aqui 0, aqui vai dar 1, menos 1, 0, correto? Posso aplicar L'Hopital? E aí? Posso aplicar L'Hopital? A função cosseno é diferenciável no intervalo inteiro, tá? Cosseno. Mas secante quadrado, aliás, na verdade, tem probleminhas, né? A função secante nem sempre é diferenciável no intervalo inteiro. Tem pontinhos onde não dá para derivar. Mas, nesse caso, podemos fazer também outra coisa. Alguém tem uma ideia? Rera do produto na secante. Rera do produto na secante. Rera do produto. Bom, não sei a que está se referindo, mas eu acho que entendi um Professor, pouquinho. Sim, fala aí. a secante ao quadrado de x menos 1 é a identidade trigonométrica tangente ao quadrado. Isso mesmo, tá? Isso mesmo, tá? Isso. Tá? Né? Tá, aqui queria falar, tá, isso, né? Mas tá ok. Dava quanto? Desculpa, você disse quanto? Desculpa, vamos ver. E isso ajuda? Tá, vamos lá. Quanto você disse que dá isso? Tangente ao quadrado. Ah, e aí isso ajuda? Então, eu estou pensando. Não, tranquilo. Mas veja só, secante quadrado é 1 sobre cosseno, o que está aqui, tá? O que está aqui. Secante quadrado é 1 sobre cosseno quadrado. Veja só, aqui tem uma coisa parecida. Então, eu quero tirar as ideias de vocês, tá? Vocês acham que estão com uma ideia boa também, tá? Então, deixa eu ver. Vamos fazer a conta aqui. Eu repetir, tá? Então, vai dar 1. Vai dar assim, menos. Concordo? Concordo? E o que estou querendo fazer aparecer aqui? 1 menos cosseno de x. Então, vamos lá. Aqui falta um igual, né? Ok. Então, aqui dá... Ele colar, tá? Eu vou colar e modificar. Então, esse aqui vai passar dividido embaixo. E esse aqui ficou em cima, né? Tarará.
Com calma. Aí está. E aqui é assim. Ó, aí não. Tá certo? Tá. E você sabe que isso aqui, posso aplicar diferença de quadrados, né? Deixa eu copiar. Só para ficar. Eu acho que você já entendeu onde eu quero chegar, né? Isso vai ficar assim. E aí, concordam? Né? Concordam? Todo mundo de acordo? Sim, né? Ok. Então, aqui, esse carinha aqui, perdão, qual? Esse aqui vai sumir com esse cara. Certo? Vamos lá. Eu copiei e colei. Então, agora tira esse cara. Tira esse cara. Então, isso vai dar quanto? Ah! Então, aqui, se x vale 0, só aplicar agora. 0. Então, vai dar cosseno de 0, 1. 1 mais 1, 2. Né? 2 dividido por 1. 2. Pronto. Tá certo? Ok. Então, esse exemplo mostra duas coisas legais, tá? Você pode aplicar L'Hopital. Apliquei L'Hopital. Ok? Você pode continuar aplicando L'Hopital? Pode. Mas derivada do secante ao quadrado de x, derivada do secante já dá umas coisinhas chatas. Imagina, secante ao quadrado de x, vai complicar mais ainda, tá? Então, antes de pegar o piloto automático, a gente pensa um pouquinho e a gente desce, né? Agora, tem outras sutilezas, né? Dava para usar uma identidade aqui, né? A tangente também. Quem sabe, talvez eu não enxerguei isso aí, mas talvez dava para fazer, tá? Seu colega fez, talvez conseguiu fazer, mas eu não estava enxergando. Então, mas como eu enxerguei essa coisa aqui, tem 1 menos cosseno de x por aí, então a gente foi por esse caminho. Tá bom? Bom, vocês têm uma lista enorme de exercícios aí, tá? Tem uma lista enorme, tá? Então, vocês vão fazer com muito carinho. Aqui tem mais um exemplo legal de limites. Vamos fazer, tá? Deixa eu salvar sempre, porque senão aqui tudo vai sumir depois. Eu já fiz uma vez uma aula, gravei toda uma aula e sumiu. Ah, tá. Ok, então aqui já a minha solução. Tem um exemplo, mais um exemplo. Deixa eu ver o exemplo que tem do livro, tá? Então, olha, fácil, né? Calcule o limite se existir. Qual limite, né? Claro. Limite. Limite quando x tende para 0 da fração. Qualquer dúvida você me pergunta, tá? Ó, professor, a sua aula não entendi nada, professor. Prefiro não sei o quê, prefiro o quadro. Tá, pode perguntar, tá? Eu não vou me ofender, não. A gente está tentando fazer uma aula, né? Online, né? Tá bom? Qualquer dúvida você me fala, tá? Tá bom? Solução. Ok. Vamos tentar? De novo, esse aqui é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, né? Porque se x vale 0, aqui tem o 0. Isso aqui vale 1, menos 1, 0, né? Temos isso. Indeterminação do tipo 0 dividido por 0, né? E dá para aplicar L'Hopital. Essas funções são diferenciáveis, tá? Então, sem medo, tá? Sem medo. Vamos lá. Ok, vamos aplicar L'Hopital. Já não vamos explicar muito o que a gente está fazendo. Então, vamos aplicar no L'Hopital, né? Ok. Vamos lá. Ok, então vou copiar e colar. Bom, isso é a vantagem de ter o computador. Posso copiar e colar, tá? Mas não tem no quadro. Mas tem uma desvantagem, tem que digitar. E eu demoro um pouquinho a digitar. Vamos lá. Derivada de x aqui em cima, o 1, claro. Derivada do que está embaixo,
derivada de E menos de X é isso aqui, só. Ok? Nada demais. Quando X vale 0, então isso vai valer, né? 1 dividido por aqui, menos 1, né? Então, isso aqui foi fácil. Né? Tranquilo, certo? Deriva em cima, deu X. Deriva embaixo, deu menos EX. É só substituir agora, certo? Tá, tranquilo, ok. Vamos fazer outro. Opa. Ok. E aqui vem uma que a gente vai usar várias vezes, L'Hopital. Vamos ver. Calcule. Pronto. Calcule o quê? Limite 1 menos x mais logaritmo natural x dividido por x elevado ao cubo menos 3x mais 2. Palminha. Isso quando x tende para o número 1. Certo? Bom, dá para ver que se x vale 1, então aqui tem 1 menos 1, né? Aqui dá 0. O logaritmo natural de 1 é 0, então aqui tem 0, certo? E aqui, 1 menos 3 dá menos 2 mais 2 é 0. Ok. Então, de novo, é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, tá? Ok? Então, solução, né? Calma. Solução. Então, vamos copiar esse aqui. Vou aplicar L'Hopital, né? Vamos ver o que dá. Opa, vamos centralizar. Ok. Vou copiar somente aqui. Bom, derivado em cima, eu tenho aqui menos 1. Certo? E derivada de logaritmo, 1 sobre x, né? 1 dividido por x, opa. 1 dividido por x. Tá. E embaixo, não é difícil, né? Derivar isso aqui, vai dar 3 desse. Uhum. Três x ao quadrado. Menos 3x, então menos 3, né? E aqui some. Pronto. Uhum. Bom, se x vale 1, o que acontece? Se x vale 1, 1 dividido por 1 aqui, vai dar 1, menos 1 dá 0. Ah, se x vale 1 aqui, então veja só, 3 menos 3, 0. Então, de novo, temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Tá? Né? Novamente, podemos aplicar L'Hopital. Ok? Esse é um caso em que temos que aplicar novamente L'Hopital. Então, todo probleminha tem suas características. Tá? Às vezes, você pode e deve aplicar mais uma vez. Tá? Ok? Continuando. Bom, aqui, essa é a minha nova função f. Tá? Essa é a minha nova função g. Ok? Essas são as minhas novas funções, tá? Dá para fazer algumas contas a mais? Deixa eu ver. Deixar como um quociente só? Dá para fazer algumas continhas a mais. Mas vamos tentar seguir o texto mesmo? Então, derivando que está em cima e embaixo, vamos lá. Copiar e colar. Tá? Aqui vai dar 0, né? A soma. Isso vai dar menos 1 dividido por x elevado ao quadrado. Correto? E aqui embaixo, 3 vezes 2 dá 6. E aqui soma. E esse aqui também soma, né? Claro. Então, eu tenho isso. Bom, e agora? Agora ficou fácil, não? Isso, ficou fácil. Se x vale 1, aqui dá 1. 1 dividido por 1, 1. Então, menos 1. Então, tudo aqui vira menos 1.
e aqui 1, né? Então, tudo isso aqui vira menos, tudo isso vira menos 1, e aqui, 6 vezes 1, 1 sobre 6, né? Então, final 1, tudo isso vale 1, e aqui 6. Tá bom. Tá certo? Ok. Alguma dúvida? Não? Menos 1/6, não? Ah, isso mesmo, obrigado, tá? Isso, isso aqui tem o menos, né? Tá certo. Obrigado mesmo, ok? Ótimo, tá bom? Então, estamos aquecendo por enquanto a nossa matéria, tá ok? Ok? Ok. Bom, vamos tentar provar, né? Essa matéria Mate 143 não somente é exercícios, né? Mas também se trata de fazer umas demonstrações, tá? Então, vamos tentar fazer a demonstração disso, tá? Mas vou seguir agora o pensamento do livro de Leitode mesmo, tá? Sempre, tá? Quase sempre, tá? Quando mudar de assunto, mudar de livro, eu falo para vocês, tá? Mas antes, no livro de Leitode, tem um teoreminha, tá? Chama-se teorema do valor médio. Teorema do valor médio de Cauchy. Okay? Tá, vamos tentar provar isso. Será que dá tempo? Acho que dá. Tá? O que ela diz, né? Então, se f e g são funções tais que... Opa! Então, suponhamos que você tem duas funções, f e g, tais que... Acontece o seguinte. Vamos lá. Não. Opa, desculpa. Me adaptando com essa coisa aqui. Tais que, né? F... Isso. F e G F e G. Aí. Ó. São contínuas. Digamos que você tem duas funções contínuas, tá? No intervalo. Ó. Ok. Fechado. Abre. Digamos que você tem isso, tá? Ok. O que mais? F e G são diferenciáveis. Deixa eu copiar aqui para não sofrer muito. Diferenciáveis. Isso. No intervalo aberto. Aberto. Tá? Para que tudo isso, professor? Calma. A gente vai demorar mais em escrever que de resolver. Outra. Para todo x no intervalo aberto AB, Uhum. Digamos que eu tenha G', isso, em X, diferente de zero. Ok? Então, existe
um número digamos Z, intervalo aberto AB, ok, tá ok, ok. Uhum. Olha só a formulinha que a gente vai ter. Tá, olha uma divisão. F de B menos F de A, G de B menos G de A, okay, é igual a F' de Z dividido por G' de Z. Pronto, é isso. Bom, isso em algum momento você fez, você já viu. Em algum momento da sua vida você já viu, tá? É algo que você já viu alguma vez. Vocês lembram do teorema do valor médio? Você lembra do valor médio, né? Você lembra? Veja, se G aqui for a função identidade, tá? Então, né? Tá isso como observação, tá? Deixa eu ver aqui como observação. Né? Se G de X é igual a X, tá? Então, temos... Veja só, essa formulinha vira uma coisa mais simples, tá? Isso aqui, deixa eu colocar aqui. Então, se G de X igual a X, então isso aqui é B, é B. E a derivada de G de X é 1. Então, aqui seria 1. Seria F' de Z. Então, simplesmente não faz sentido isso aqui. Tá bom? Esse é o teorema do valor médio. E se você não lembra desse jeito, né? Ou talvez você lembre de outro jeito. Talvez você lembre assim. Esse carinha passando para cá. Mas eu acho que no livro de cálculo é colocar desse jeito assim. Tá bom? Esse é o teorema do valor médio. Tá bom? A única diferença, né? Aqui diz, existe um Z no intervalo AB. Então, às vezes, a gente coloca um C. Um C aqui, tá? E pronto, é isso que você fazia. Quer dizer, o teorema de Cauchy, do valor médio de Cauchy, é mais geral, né? É bem geral que o teorema do valor médio, tá? Tá aí, tá bom? Ok. Bom, são 3h21, né? Eu acho que já o tempo estourou. Então, nós vamos demonstrar isso na aula que vem, tá bom? Então, isso aqui foi uma aula de aquecimento, de a gente se conhecer e vamos ver como as coisas funcionam daqui para frente, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, é só falar. Pode falar agora, ou deixar para depois. Se está tudo claro. Vocês têm alguma pergunta? Está tudo bem com vocês? Está tudo ok? Já tem lista? Tem lista de exercícios, sim. Tá? Lista de exercícios está aqui, tá? Na pasta. Está na sua pasta, tá bom? Ok? É claro que não tenho que falar para vocês, né? Que você tem que estudar com antecedência, tá? Você já tem um plano de ensino, tá? Pois até por isso que eu não corri muito, tá?
você tem um plano de ensino, quais são os assuntos que vão ser tratados, tá? O teorema de L'Hopital vai ser direto somente do Leitoldi, tá? As integrais impróprias também vão ser Leitoldi, tá? Mas às vezes vai ter probleminhas tiradas do livro de Stewart, tá? Ok? Então, se não tiver mais perguntas, então a gente fica até aqui. Muito obrigado pela sua presença, tá? Então a gente se vê a aula que vem, tá? Muito obrigado. Eu vou tirar agora a nossa gravação. Tenha uma ótima tarde, tá? Até mais. Obrigado, professor. Boa tarde. Boa tarde, até mais.